Gênesis capítulo 12. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Nos diz assim a palavra do Senhor: Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para uma terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Amém, meus irmãos? Podem tomar os vossos assentos. Meus irmãos, nós estávamos numa série de estudos até a última terça-feira, baseado no livro de Hebreus, capítulo de número 4, versículo de número 12, falando a respeito da ação e o efeito da palavra de Deus na vida do cristão. E nós falamos aqui de diversos efeitos e de várias ações geradas e produzidas pela bendita e gloriosa palavra do nosso Deus. Porque quando nós ouvimos a voz de Deus através da sua palavra, a Bíblia diz que a nossa fé, ela é acrescida, ou seja, a nossa fé, ela é aumentada. E uma vez que a nossa fé é acrescida, e uma vez que a nossa fé é aumentada, nós temos condições, baseadas na palavra, de sermos em Cristo Jesus mais do que vencedores. Porque o que nos faz mais do que vencedores em Cristo Jesus é a nossa obediência de fé na sua santa, bendita e gloriosa palavra. E um ato, e uma ação, e um efeito da palavra de Deus na vida do cristão, eu falaria como último tópico a respeito da obediência. A ação da palavra de Deus na vida daqueles que obedecem a Deus através da sua palavra. E o que é obediência, ou o que significa a palavra obediência? Obediência ou obedecer é abrir mão da nossa própria vontade pessoal para fazer a vontade de outrem. No contexto ou na esfera espiritual, obediência é nós renunciar à nossa própria vontade para que se cumpra a vontade do Pai na minha e na tua vida. Aleluia. Porque às vezes a nossa vontade, irmãos, ela é até boa e agradável para nós, mas a Bíblia nos orienta que nós temos que buscar qual é a perfeita, boa e agradável vontade de Deus para com as nossas vidas. Porque quando nós temos a tendência de cumprir a nossa própria vontade, nós precisamos ter a percepção se a nossa vontade está dentro da vontade de Deus. Nós temos que ter a percepção se a nossa vontade está dentro do propósito de Deus para as nossas vidas. Por que é que nós alcançamos alguns insucessos em nossas vidas espirituais?
Por que é que nós às vezes alcançamos alguns insucessos na nossa vida familiar? Por que é que às vezes nós alcançamos alguns insucessos em nossos relacionamentos? A causa de nós alcançarmos alguns insucessos é porque às vezes nós buscamos fazer a nossa vontade fora da vontade do padrão da palavra do Senhor. Quando nós olhamos para esse texto, tomando por base o capítulo de número 12 e o versículo de número 1, nós vemos Deus se revelando ao homem por nome Abrão. Nós vemos Deus lançando bênçãos ou uma palavra profética na vida de um homem chamado Abrão. E o texto nos diz assim, ora, o Senhor disse a Abrão. O Senhor falou a Abrão. Se nós observarmos essa introdução, a Bíblia está nos dizendo que Deus fala, irmãos. E quando Deus fala, Deus cumpre aquilo que Ele falou. Glória a Deus. Só que para nós recebermos a bênção ou o cumprimento da totalidade da palavra do Senhor em nossas vidas, nós precisamos guardar o padrão da obediência. A Bíblia nos diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. E o interessante, irmãos, que nem todos nós temos ouvidos. Às vezes você pega assim no seu membro, na sua orelha, e fala: eu tenho aqui, Você está falando da sua orelha. A Bíblia está dizendo quem tem ouvido. Ouvido vem do verbo ouvir. E ouvir, irmão, simboliza guardar e obedecer. Abra as nossas Bíblias no livro de Deuteronômio, capítulo por número 28. Quem achou, leia para mim. Versículo 1 até eu dizer amém. E disse Deus a Abrão. Deuteronômio capítulo 28, verso 1. Quem achou, pode ler. E será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas essas bênçãos virão sobre ti, e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Amém. E será que? Quando a Bíblia diz e será que, irmãos, é condicional. Porque às vezes nós escutamos, mas nós não ouvimos. E será que se ouvirdes a palavra do Senhor vosso Deus, tendo cuidado de guardar, guardar aqui, irmão, significa obedecer. Aleluia. Todas estas bênçãos, elas virão sobre ti e te alcançarão. Glória a Deus. O caminho da bênção, irmãos, ainda continua o mesmo. O caminho da vitória, ele não mudou, ele continua o mesmo, não tem atalho nem subterfúgio. E será que se ouvirdes, e será que se obedecerdes, o que? A quem? A voz do Senhor teu Deus. Aleluia. Deus. Vocês sabiam que muitas das vezes nós tardamos as bênçãos e as promessas de Deus em nossas vidas por falta de obediência e observância de ouvir a voz do Senhor nosso Deus? Glória a
Porque Deus fala, irmãos. E quando Deus fala, nós precisamos estar atento e ter a sensibilidade para nós ouvirmos a voz de Deus. A Bíblia nos diz lá no livro de Samuel que ainda não tinha se manifestado a palavra do Senhor. E estando Samuel, o jovem Samuel, deitado ou dormindo, ele ouve uma voz chamando o seu nome, Samuel. Então Samuel vai até o sacerdote Eli e diz: eis-me aqui. E isso acontece por 2 ou 3 vezes. Mas na terceira vez entendeu Eli de que era Deus chamando o menino. Aleluia. Então Eli dá orientação a Samuel dizendo: olha, vai deitar-te, será que, se ouvires novamente o chamado, diga: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Aleluia. Fala, Senhor, que o teu servo ouve. Ele estava dizendo: se o Senhor falar, eu faço. Se o Senhor falar, eu obedeço. Se o Senhor falar, vai, eu vou. Se o Senhor falar, fica, eu fico. Se o Senhor falar, disser, fala, eu falo. Se o Senhor disser, cala-te, eu me calo. Aleluia. E a Bíblia nos diz, irmãos, que é um tempo determinado para todo propósito. Há tempo de falar e há tempo de ficar calado. As nossas precipitações, muitas das vezes, nos rendem lutas, perseguições. A Bíblia nos diz: seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Melhor do que falar, irmãos, é ouvir. Melhor do que se precipitar é obedecer. Aquilo que Deus nos determinou através da sua palavra. Versículo 1: o Senhor disse a Abraão. Quantos de nós, irmãos, oramos? Quantos de nós, ali eu leio um versículo muito interessante nesta noite. Quantos de nós oramos buscando uma experiência nova com Deus? Aleluia. Quantos de nós às vezes oramos, nos consagramos com o objetivo de ouvir a voz de Deus? Irmãos, eu não sei aqui quantos já ouviram. Às vezes a gente tem algumas experiências com Deus, irmãos, e quando nós contamos algumas experiências com Deus, há crentes naturais ou homens naturais que não compreendem as coisas de Deus, porque as coisas de Deus, irmãos, elas não se discernem naturalmente, mas sim espiritualmente. Às vezes nós temos algumas experiências e dizemos: Deus falou comigo. A pessoa fala: ele é crente, ele serve a Deus, mas para ele, o Deus dele não fala. Se Deus está vivo, se ele vive e reina, ele ouve, ele vê e ele fala, irmãos. E se Deus fala, nós precisamos ouvir a voz de Deus para que nós possamos ter êxito e vitória na nossa jornada e caminhada, que não é fácil. Aleluia. Jesus, quando ele ressuscita, ele se apresenta aos seus discípulos, eles estando dentro
dentro de um cenário de portas fechadas, janelas fechadas. Então Jesus aparece no meio dele e diz: Pai esteja convosco. E se apresenta aos seus discípulos. A Bíblia nos diz que muitos deles se alegraram, mas alguns duvidaram. Aleluia. Então Filipe se achega ao Senhor e diz: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. E o Senhor diz: estou há tanto tempo convosco, Filipe, e não tendes me visto? Não tendes me conhecido? Credes que eu estou no Pai, credes ao menos pelas mesmas obras que eu faço. Coisa dura é quando Deus fala, irmãos, e nós não entendemos que é a voz de Deus. Aleluia. Coisa dura é quando Deus fala conosco, só que a palavra que vem aos nossos corações vem contra a nossa vontade. Então nós parece que tapamos os nossos ouvidos para fazer, não, aleluia, a vontade do Pai, mas a nossa. Aleluia. Jesus, ele tinha convicção do para que ele foi enviado, qual era a sua missão na terra. Mas ainda que ele era o Filho de Deus, o unigênito do Pai, ele era o Verbo que se fez carne, ele era Deus, mas também ele era homem. Como Deus, aleluia, ele tinha o espírito de fortaleza, mas como homem, ele sentia fome, sede, frio, cansaço, como eu e como você. E na angústia da morte, Jesus ora, diz: Pai, se possível for, passa de mim este cálice. E a Bíblia diz que ele perseverou na oração, que o seu suor se verteram em gotas de sangue. Porém, ouvindo a voz do Pai, obedecendo a voz do Pai, diz: todavia, não seja a minha, mas sim a tua vontade. Abra sua Bíblia, Filipenses 2:8. Cristo Jesus, nosso exemplo de obediência. Filipenses 2, versículo de número 8. E achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. E morte de cruz. Sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Foi para isso que ele veio, foi para isso que ele foi enviado. As circunstâncias dentro da vontade permissiva de Deus em nossas vidas, que nós queremos perder o foco, ou sair da direção e da posição a qual Deus nos requer. Leia logo, irmã. Pelo que também Deus nos Aleluia. soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome. Pelo que Deus o exaltou. Exaltou baseado em quê? Na sua obediência. Deus o exaltou soberanamente e deu-lhe um nome que está acima de todo o nome. Glória a Deus, aleluia. Versículo 1, capítulo 12 de Gênesis. E o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para uma terra que eu te mostrarei. Aleluia. Que coisa maravilhosa! Deus falando, boca a boca. Eu estava, irmãos, eu tinha mudado para o campo de Barra Bonita,
E por lá fiquei quase 2 anos. Nós tínhamos alugado uma casa aqui. E pouco mais de 1 ano, cerca de 1 ano depois, o inquilino saiu e tinha outras pessoas querendo alugar a casa. E quando eu fui embora daqui, a minha palavra para a minha esposa era essa: aqui eu estou morto e sepultado espiritualmente. Aqui para mim já era. E nós enfrentamos uma pandemia no ano de 2019 para 2020. E eu dizia assim para minha esposa: se eu morrer aqui nessa cidade, eu não quero nem os meus ossos. Aleluia. Porque essa cidade me gerou sofrimento. Aqui mataram e sepultaram os meus sonhos e a minha chamada. Aqui eu estou morto e sepultado espiritualmente. E se eu morrer lá, me sepulte lá. Porque aqui eu não quero viver mais. Passado um pouco mais de 1 ano, eu vim para dar uma mexida na casa para alugar para uma outra pessoa. Porque tinha 3 ou 4 interessados em alugar a casa. Aí eu estava limpando o quintal, roçando a grama e orando. Irmãos, de repente, uma voz falou claro, nítido ao meu ouvido. Aleluia. Que aqui era o meu lugar. Glória. E de que eu tinha que voltar apressadamente. Glória a Deus. Então, quando você ouve, você é envolvido de um sentimento humano natural que parece que é loucura, coisa da sua cabeça. Mas pela virtude do Espírito Santo, eu não me continha em mim mesmo. E eu mandei uma mensagem para a Dina, dizendo para ela o que estava acontecendo comigo naquela tarde, eu sozinho lá. E ela em lágrimas do outro lado também falou: Deus acabou de falar também conosco aqui, que é para nós voltar. Aleluia, que é para nós voltar e voltar depressa. Glória a Deus. E eu me lembro que quando desligamos o telefone, logo chegou ela e a Richelle também, lágrimas, nós nos abraçamos sem entender, irmãos, o que estava acontecendo. Mas quando Deus fala, nós precisamos ter a sensibilidade e obedecer a voz, aleluia, do nosso Deus quando fala conosco. Aí, quando eu falei com o meu pastor lá em Barra Bonita de que eu estava voltando, ele falou: rapaz, mas você está que nem aquele pescador que fez uma ceva e cegou o lugar. Aí os peixes encostam, quando os peixes encostam, você vai embora. Eu falei: o meu papel é esse, de cevar. Eu cevei, os peixes encostou. Então o senhor pesque aonde eu cevei. Então o senhor pode pescar onde eu cevei, porque o meu trabalho aqui foi esse. E foi feito com louvor. Então o senhor pesque. Ele falou: não vou te dar carta de mudança. Eu vou te dar carta de recomendação, porque lá vão te matar. Porque lá vão jogar a última pá de cal sobre você. Por isso eu não vou te dar carta de mudança. E Deus disse: volta. E eu voltei, irmãos. Aleluia. Fui orar a Deus. Deus falou ao meu coração: se apresenta ao pastor, para quem estava morto e sepultado, segundo a minha visão
Eu fui e me apresentei ao pastor. Ele falou: traga a sua carta de mudança. Eu trouxe minha carta de mudança. Fui recebido de novo. Para quem dizia que eu estava morto. E o que está acontecendo. Olha eu aqui, irmãos. Glória a Deus. Aleluia. Então o caminho da bênção ainda continua o mesmo. Não há atalho nem subterfúgio. E será que, se ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus estatutos e mandamentos, ou seja, toda a sua palavra, se Deus mandou, irmãos, se Deus falou, está falado, irmãos. Se Deus determinou, está determinado. E às vezes nós queremos ensinar Deus a trabalhar, e às vezes nós queremos ajudar Deus a trabalhar. Aleluia. Glória a Deus. Assim foi com Abraão. A promessa era sobre a vida dele, mas a promessa que saiu da boca de Deus era condicional. Tinha que estar baseada na obediência. Sai da tua terra. Ele saiu da sua terra, que era Ur dos Caldeus. Aleluia. E da sua parentela. Ele não saiu da parentela. Ele leva consigo o seu sobrinho, por nome Ló. Mas a bênção era sobre a vida de Abraão. E Abraão obedece em parte, sai, entre aspas, sem direção, e Deus o vai abençoando, e Deus o vai prosperando. E conforme Deus vai abençoando e prosperando Abraão, Ló também está sendo abençoado e vai prosperando. Porque quando nós ouvimos a voz de Deus, irmãos, a bênção não é só para a minha vida, a bênção não é só para a tua vida, a bênção de Deus para a vida daqueles que ouvem e obedecem a sua voz é sobre a sua vida, é sobre a sua casa, é sobre a sua família, é sobre a sua parentela, é sobre os seus amigos, é sobre os seus vizinhos e sobre a vida de tantos quantos te cercam e te rodeiam, porque a bênção de Deus é extensiva e abrangente, aleluia, na vida daqueles que andam em volta de você. Glória a Deus. Aleluia. Se nós formos prosseguir lendo o capítulo 28 de Deuteronômio, vocês vão ver a quantidade de bênçãos lançadas sobre o monte Gerizim. Se ouvir e obedecer e guardar e praticar a palavra do Senhor. Bendito serás na cidade, bendito serás no campo, e assim por diante, irmãos. A bênção de Deus, ela é extensiva, a bênção de Deus, ela é abrangente a tantos quantos te cercam e te odeiam. Aleluia. Glória a Deus. Mas chegou uma certa altura da caminhada, que as consequências dele não ter saído totalmente do meio da sua parentela veio. Aí o versículo de número 7, versículo 7 do capítulo 13, diz que houve contenda e separação entre Abraão e Ló. Houve contenda entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão. Quando nós, irmãos, não obedecemos a voz de Deus na sua totalidade, irmãos, Deus prepara circunstâncias para que nós possamos atentar para o estatuto, mandamento do Senhor na íntegra. Aleluia. Porque a palavra de Deus, ela tem que se cumprir
na sua totalidade. Deus permite situações para que nós possamos nos aprumar segundo a palavra do Senhor, segundo a voz que Deus liberou, a palavra que Deus liberou. Deus prepara circunstâncias e situações lá na frente para nós nos examinarmos se nós estamos andando segundo a palavra do Senhor. Aleluia. Porque as bênçãos vêm, irmãos. As bênçãos nos alcançam. Só que começa a acontecer algumas coisas e nós começamos a questionar por que disso ou por que daquilo. E Deus permite na caminhada de Abraão, mesmo em meio à prosperidade, Ele permite uma divisão e uma separação. Pastor Adilson lançou uma palavra, e esta palavra, irmãos, arde nos nossos corações, quando Jesus ele lava os pés dos discípulos, e Pedro não aceitou, não queria aceitar, não queria deixar Jesus lavar os seus pés. Tem coisas em nossas vidas, irmãos, que nós temos que deixar Jesus fazer. Aleluia. Porque Ele sabe o que está fazendo, ainda que nós não estejamos entendendo. Ele diz: o que eu faço não sabes tu agora, Pedro, mas o saberás depois. Aleluia. O que eu faço você não está entendendo agora. O que eu estou fazendo você não está entendendo agora, mas lá na frente você vai entender o porquê que eu permito, porquê que eu faço, porquê que eu limpo, porquê que eu lavo, porquê que eu opero, porquê que eu desfaço. Glória a Deus. E o interessante, irmãos, que a ingratidão de Ló foi tanta de que houve separação. Se houve a contenda entre os pastores de um e de outro, estava tudo certo. O papel de Ló era pacificar, porque ainda que era parente, ele era servo de Abraão. Abraão era o seu senhor. E quando Abraão vai inquirir de Ló o que está acontecendo, Ló, ele quer estar no mesmo patamar de Abraão. Aleluia. Então Abraão libera uma palavra dizendo, versículo de número 8: e disse Abraão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque irmão somos. A contenda não estava só entre os pastores, a contenda agora estava afetando o relacionamento de Abraão e Ló. Só que não haja contenda entre mim e você. O que aconteceu lá? Nós precisamos resolver. Mas Ló tomou partido dos seus pastores, se esquecendo de que se ele era abençoado porque ele estava junto com Abraão, porque a bênção era sobre Abraão. Aleluia, aleluia, louvado seja Deus, louvado seja o Senhor. Eu costumo dizer, o que alegra o coração de Deus é nós sermos gratos, o que alegra o coração de Deus é nós sermos agradecidos. Mas a ingratidão, irmãos, é tido como infidelidade. A ingratidão é aquilo que Deus está fazendo, aleluia, na sua vida, é aquilo que Deus está fazendo na sua casa, por causa da oração de alguém, Glória a Deus. por causa da fidelidade de alguém. Então Abraão diz a Ló, versículo de número 10, 9: não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim. Se escolheres a esquerda, eu irei para a direita, e se a direita escolheres, eu irei para a esquerda.
E levantou logo os seus olhos, e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada antes de o Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, e era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu Ló para o oriente, e apartaram-se um do outro, e habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades das campinas, e armou suas tendas até Sodoma e Gomorra. A bênção, irmãos, estava sobre a vida de Abrão. A bênção estava sobre a vida daquele que recebeu a palavra. E para que Deus cumprisse toda a sua totalidade, se fez necessário uma situação adversa, para que se cumprisse a palavra do Senhor em toda a sua totalidade. Por que que Deus fala, irmãos, e parece-se que nunca se cumpre? Você já parou para pensar por que que Deus fala? E você sabe que é Deus que falou, e você sabe que é Deus que está falando, e parece que nada acontece, ou as coisas acontecem em parte. Será que a falha está em Deus? Ou será que a falha está em nós? Aleluia. Quando nós vamos participar do ato solene da Santa Ceia, que será agora no próximo sábado, dia 19, teremos aqui a ceia do Senhor. Deus, através da boca do apóstolo Paulo, diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Aleluia. E assim coma. Ou depois que você se examinou, você come. Mas examine, faça um exame introspectivo. Será que nós estamos apontando a culpa para outrem? Sendo que o compromisso de Deus, a voz de Deus foi a meu respeito e a teu respeito? Será que Deus é homem para que minta? Será que porventura falaria o Senhor e não cumpriria? Tem pessoas, irmãos, que já era para estar num patamar mais elevado, mas a falta de observância à palavra de Deus, à vontade de Deus, a obediência a Deus, na sua totalidade, as bênçãos vêm, irmãos, pela metade. Por isso que a Bíblia nos diz que aquele que começou a boa obra, ele faz o que, irmãos? Ele aperfeiçoa, ele completa, ele termina. Mas para que Deus possa completar a obra na minha e na tua vida, nós precisamos ser obedientes à sua voz, irmãos. Nós precisamos renunciar muitas das vezes à nossa própria vontade, os nossos próprios desejos. Será que a minha vontade se enquadra na vontade do padrão que Deus requer de mim? Aleluia. Será que eu estou andando segundo o direcionamento que Deus me deu? Você já se perguntou por que é que você está em Itapura, irmãos? Porque muitos de nós às vezes não queriam nem estar aqui, João. O problema não é o lugar, irmãos. Não é o lugar. Às vezes nós usamos de saudosismo. Ah, mas lá eu era, lá eu fazia. Ah, mas lá Deus era comigo. Deus é contigo aonde você colocar as plantas do seu pé. Aleluia, onde você colocar as plantas do seu pé, Deus, Ele é contigo. O que é que eu preciso fazer? Eu preciso ouvir e obedecer. O que é que eu preciso fazer? Eu preciso renunciar à minha própria vontade. O que é que eu preciso fazer? Eu preciso obedecer. E obediência é renunciar à sua própria vontade para fazer a vontade de outrem. Qual é a sua vontade?
Qual tem sido a minha vontade? Será que a minha vontade está dentro da vontade de Deus, do plano de Deus? Ah, não era para mim estar aqui, porque é processo, meus irmãos. Para nós vivermos os propósitos, nós precisamos perseverar e aguentar os processos. É Deus te lapidando, é Deus te moldando. Muitas das vezes é até Deus te quebrando. Por que o vaso se quebrou na mão do oleiro? Por que o vaso se quebrou? Você já parou para meditar? Por que o vaso se quebrou? Não foi Deus que quebrou o vaso, foi o vaso que se quebrou. Sabe por que o vaso se quebrou? Porque Deus tem um modelo para você. E esse modelo que Deus tem para você, às vezes, irmãos, aleluia, é dentro da vontade dele, não é dentro da minha vontade. Não é eu que me modelo, é o oleiro que me modela. Não é você que se modela, é o oleiro que te modela, para que você seja um vaso de honra, aleluia, para aquilo que ele tem te chamado. Nós estamos na roda, nós estamos na mão do oleiro, mas nós queremos ser um vaso diferente daquilo que ele quer para nossas vidas. Glória a Deus. Se é a mão dele que modela, irmãos, o modelo está na mão dele. Se você está na mão dele, deixa ele trabalhar em você. Aleluia. Eu preciso deixar ele trabalhar em mim, João. Eu preciso deixar Deus trabalhar em mim. Nós precisamos seguir a Cristo, que é o nosso modelo de obediência. Para encerrar, Marcos 8 e 34. Para encerrar, irmãos. Evangelho de Cristo Jesus, segundo escreveu o cooperador Marco, o evangelista Marco, capítulo 8, versículo 34, para concluir. Quem achou pode ler. 34. Isso. Chamando a si a multidão com os discípulos, lhe disse: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E chamando a si a multidão e os seus discípulos. O interessante é que ele chamou a si. Ele chamou para si. Ele chamou para perto de si, dizendo: eu quero você aqui, perto de mim. É aqui que eu quero você, junto de mim. Aleluia. Para estar junto do Senhor, nós precisamos descer. Descer aonde? Descer a casa do oleiro. Que chamando a si, Deus nos chama, irmãos. Eu disse que a voz do Senhor chamou Samuel na madrugada. Muitas das vezes você perde o sono e não entende. Essa noite eu não consegui dormir. E é Deus te chamando para si, é Deus te despertando para si, dizendo: eu preciso ter uma intimidade, um particular contigo. E nós não entendemos, irmãos. Então ele diz: mas aquele que quiser, Aleluia. vir após mim, negue-se a si mesmo. Não é do seu jeito, é do meu. Não é da sua forma, é da minha. Não é do teu tempo, é do meu. Eu foi um jogo que eu ouvi falando aqui que Deus não tem relógio, Deus tem tempo. Você não. Relógio tem eu e você. Deus não trabalha no meu e no teu relógio, irmão. Deus não trabalha na nossa cronologia, Ele trabalha no tempo dEle, e no tempo dEle é determinado, o tempo dEle está determinado e tem um propósito para cada determinação. Ele chamou os seus, a multidão, Ele chamou os seus discípulos a si. Aleluia, e disse: quer vir? Eu faço. Quer vir, cumpro. Quer vir, eu opero, eu realizo, eu mudo, eu liberto, eu transformo, eu mudo cativeiro. Deus vira cenário, Deus muda sentença. Aleluia. Mas o que eu tenho que fazer? Obedecer. Negar-se a si mesmo.
Ah, se não for, irmãos, eu tenho lutado tanto esses dias, irmãos, com crente rebelde, que Deus está falando. Como que Deus falou, irmão, nesses 2 finais de semana de congresso, com pessoas que não são daqui, e parecia que alguém contou a tua vida e a minha vida para os pregadores. Não bastando um, veio 2. Não bastando ser no final de semana, teve 2 finais de semana consecutivos. E se você for examinar as 4 mensagens, falou numa linha só. Numa linha só. Aleluia, porque Deus ainda fala. Glória a Deus. E se Deus está falando, aleluia, que você tenha a sensibilidade de dizer, fala, Senhor, Glória a Deus. que o teu servo obedece. Amém, meus irmãos? Que Deus em Cristo continue abençoando a minha vida e a tua vida, e de que o Espírito Santo continue falando aos nossos corações. Vamos orar, mas antes de orar, deixa eu dar os avisos. Ensaio do varão quinta-feira? Quinta-feira, oração, ensaio do ciclo de oração. Parece que tem um trabalho que o Roger vai estar fazendo, né? Estou entregando gravatas, uma coisa do tipo assim, que eu vi alguma postagem aí.